Fernando, o Alexo, o Jorge, o Luciano e eu, Graça Maria, para começarmos esse bate-papo. Começar a lançar a pergunta para o Jorge, né? Qual a diferença entre Media Server e Media Center? Ok. O Media Server e o Media Center, eles se complementam e ao mesmo tempo eles se entrelaçam, né? Hoje nós temos inclusive várias ferramentas que ela é Media Server, Media Center, tem ferramenta que é Media Center e Media Server, mas o princípio básico funciona assim. O Media Server, ele praticamente nasceu primeiro dentro da concepção, que é você ter um equipamento, um computador, cujo você colocava todas as suas mídias lá dentro e ela servia para os outros dispositivos que você tem ou vinha ter na sua casa. Nasceu do princípio lá do home theater, por exemplo, né, que é a centralização, é um equipamento que liga todos os equipamentos de mídia e esse equipamento de mídia te leva para a saída de áudio, saída de vídeo, onde você assistia. O Media Server veio trazendo a realidade do computador para isso. Então, é um computador onde ele armazena conteúdos multimídia, que você pode utilizar esses conteúdos multimídia em diversos dispositivos, um servidor de mídia. O Media Center, ele foi, vamos chamar assim numa linguagem mais leiga para entender, ele partiu de um princípio caseiro, onde a pessoa centralizava suas mídias lá dentro do próprio computador, de uma pasta compartilhada, e dali ele poderia ver no computador, daqui a pouco via através da rede no mesmo dispositivo do computador. Começou a nascer a interface que fazia o player disso, né? Então ao invés de usar o player X, ele tinha um player lá que ele mesmo via o conteúdo lá dentro, misturou as duas coisas, então ficou mais ou menos dentro de uma concepção caseira. Então a linha é bem tênue entre uma coisa e outra. E aí dá para entender que uma linha vem num segmento caseiro, né? ou seja, vamos usar aquilo que temos e dá para usar, e um outro já numa concepção mais profissional. Então a diferença básica aí dentro da linha daquilo que seria. Se a gente precisasse de alguns exemplos com relação a isso, o que você... Vamos dar um exemplo assim. O Media Server, ele pode ser um equipamento comprado, vendido. Então, por exemplo, vamos citar aqui a própria Apple. Ela tem Media Servers e outras empresas do ramo. Onde você compra isso, você está falando com nível storage com mais capacidade, a taxa de transferência, a qualidade dele vem mais equilibrada, velocidade para você poder ter ou extrair vários vídeos simultaneamente. Então nós estamos... Uma robustez, assim. Exatamente. Então nós estamos falando de um equipamento mais pesado, de algo que suporta e te dá a garantia de qualidade sobre aquilo que você usa. E já partindo com o princípio do Media Center, você pode, por exemplo, ter o seu laptop, seu computador, seu micro que você não usa mais, e você colocou alguma coisa lá dentro que você tira a informação de lá, mas ele já é precário. Você não conseguiria fazer uma múltipla conexão e distribuir isso para um condomínio, por exemplo, um condomínio de prédio. Então ele começa a ter limitações. HD é uma só, então se der problema você praticamente perdeu tudo, e aí vai. Então são questões assim, vamos olhar para o cunho profissional e para o cunho caseiro, entre o diferencial de uma coisa e outra. Então, de certa forma também, se a gente for olhar, na realidade a gente está tratando da IPTV, eu já consigo fazer isso dentro da minha casa, aplicar o conceito, mesmo que ainda, por exemplo, se a gente olhar para o Brasil, não tem uma plataforma funcionando com todas as propriedades que a gente tem tratado, tem visto no programa. Se eu olhar para esse conceito, eu já consigo aplicar, não tanto em forma de transmissão, mas em forma de conceito dentro dessa realidade, do Media Center e Media Server. Então é isso o legal para entender esse conceito, é porque muitas vezes a gente pode chegar lá, né? IPTV. O IPTV nós estamos arranhando aí, vamos chamar assim, é a terminologia que a mídia tem usado, é o que se usa para divulgar um conceito inovador, mas quando a gente olha numa ótica de usuário caseiro, ou seja, eu na minha casa, tem realidade que eu não posso ter, então eu nem consigo comprar. Mas em contrapartida, quando eu olho para os meus equipamentos, para aquilo que eu tenho e consigo fazer, e começo a realizar em busca dessa opção, eu crio alternativas. E essas alternativas, elas não podem ser denominadas como IPTV. Agora, se a gente fosse olhar num contexto mais técnico, ele seria o IPTV. Porque se eu pegar esse equipamento, ligar ele na internet, puxar os meus conteúdos de lá e armazenar nele e assistir
em tempo real ou não, nós, vamos lá, estamos falando de um conceito sobre o IPTV. Quando se fala de software, aí piora, né? O software pode fazer as duas coisas. Você pode ter um software A que ele vai suprir a necessidade profissionalmente, e você pode pegar o mesmo software A e usar ele como uma realidade do meu dia a dia, no caso. Isso é bem relativo dentro do que você pode fazer. E eu estava lendo sobre isso porque hoje, com o avanço da tecnologia, é uma coisa que a gente tem que sempre estar, acho que, focado. Eu preciso entender o conceito das coisas. Aí eu entendi que eu não posso fechar o IPTV naquilo que a gente estava estudando também. Não é só um setup box que uma empresa tal me oferece, e aí eu tenho aquele conteúdo que nem eu falei para o Fernando hoje, a gente esteve conversando, eu falei, Fê, não, o IPTV ele é assim, 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 quadradinho, mas não é assim. A gente pode até dizer, né? O IPTV foi assim um dia, né? Foi. Existia um conceito, uma época, não e acho que esse que é a visão. Por exemplo, a gente estava conversando sobre a questão da mobilidade, dessa realidade do IPTV. Então, no momento que não existia essa proposta, mas hoje já se fala sobre isso, já existem propostas com relação a essa dimensão de mobilidade dentro da estrutura do IPTV. Por isso que eu acho assim, que aquilo que o Fabrício falou, né? É preciso você ter o conceito e, a partir do conceito, fazer um processo de evolução contínua. Então, esse programa foi para entender conceitos Media Server, Media Center, e se você tiver dúvidas, sugestões, entendeu, não entendeu, blog.cancional.com/webtvcn, deixe sua pergunta, deixe sua crítica. Pode participar das pautas dos nossos programas, wiki.cancional.com, é só digitar lá Zoom, você vai encontrar as nossas pautas, para você poder dar a sua sugestão também, qual conteúdo você gostaria de ver no programa Zoom. A gente volta no próximo programa. Deus abençoe.